Se você acompanha um pouquinho dos noticiários ou do mercado de investimentos, ou se você tem investimentos, você já deve ter reparado que o dólar é a moeda mais forte, mais poderosa, mais relevante do mundo. Mas você já parou para se perguntar por que isso acontece? Por que o dólar é tão importante? De onde vem esse poder, essa importância? Porque os preços de tudo é medido em dólar? Porque os noticiários só comentam da variação entre a moeda local e o dólar? Não só no Brasil, eu moro na Áustria, aqui na Áustria também, eles comparam o euro com o dólar, o preço das coisas em dólar, porque negociações acontecem em dólar. Da onde vem e por que o dólar é a moeda tão importante? Ficou curioso? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vou te explicar aqui, vou listar para vocês alguns fatores do porquê o dólar é essa moeda tão poderosa, é a reserva de valor do mundo, é a unidade de conta mundial, por que o dólar é tão importante e tão relevante no mundo de hoje. Beleza? Então chega de papo e vamos começar logo esse vídeo aqui. Fala aí, seus capítulos selvagens, tudo beleza com vocês? Meu nome é Jorge Gonzaga, eu falo diretamente de Graz, na Áustria. Se você ainda não me conhece, eu te convido a se inscrever no canal. Se você gosta dos temas de investimento, economias, mercados, é o que eu falo por aqui. Tem vídeo toda semana, só conteúdo brabo, de qualidade e gratuito para vocês. E já que eu estou fazendo esse pedido, por favor, deixa seu like, é muito importante para mim. Eu não ganho nada para fazer esses vídeos aqui, eu tenho o meu trabalho, o meu emprego, eu gasto o maior tempo para fazer isso aqui, para poder passar conteúdo gratuito para vocês. Então, como agradecimento, eu peço a sua inscrição e o seu like, isso é muito importante para mim, me ajuda muito, beleza? Bom, por que então que o dólar é uma moeda tão forte, tão relevante? Eu vou começar aqui a listar alguns fatores do porquê isso acontece. E vocês vão até perceber que talvez os fatores, essas razões, elas se confundem um pouco, elas são complementares umas das outras. São fatores diferentes, mas que no fundo é tudo uma coisa só. Bom, o primeiro fator para o dólar ser essa moeda tão importante é a própria economia americana. Eu sempre falo aqui no meu canal que qualquer moeda fiduciária, qualquer moeda estatal, ela tende a zero. Com impressões e mais emissão de moeda, as moedas tendem ao valor zero. Então todas indo para o mesmo precipício, só que o precipício da moeda americana está mais distante, porque a economia americana é muito poderosa. Basta você olhar a relevância da economia americana perante o resto do mundo. Quantas empresas vêm dos Estados Unidos? Olha o seu dia a dia hoje, você tem celular da Apple, você tem computador da Dell, você compra coisas na Amazon, você sai para lanchar no McDonald's, você usa o sistema da Microsoft, você tem conta no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então a economia americana é muito relevante. Então por trás da moeda tem a economia. O dólar é considerado um safe haven, que traduzindo para português significa paraíso seguro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em momentos de crise, em momentos de incerteza, as pessoas sempre correm para ter investimentos em dólar. Por exemplo, quando o Brasil começa a dizer que vai taxar grandes fortunas, ou quando o Brasil, ou quando, sei lá, a Argentina começa a falar que vai tabelar preços, ou vai regulamentar isso ou aquilo, ou quando as pessoas começam a perceber que está chegando uma crise no país onde elas moram, na moeda onde elas recebem, qual é a primeira coisa que elas fazem? Ou até quando tem uma crise mundial, tipo 2008, 2020, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? As pessoas elas vendem os ativos que elas têm e elas correm para comprar ativos mais seguros. Onde estão os ativos mais seguros do mundo? Nos Estados Unidos, porque é lá que estão as maiores empresas americanas, é lá que os bonds americanos, que é o equivalente à renda fixa, são mais seguros. O governo americano nunca deu um calote. Então, os investimentos mais seguros e que as pessoas se sentem mais confortáveis em ter são investimentos atrelados ao dólar, bolsa americana, ativos americanos, REITs americanos, bonds americanos. Então, como lá é considerado um safe haven, um paraíso seguro, é para lá que as pessoas correm em tempos de crise. Então, eu diria que a economia americana por si só já é, entre aspas, um grande lastro para a sua própria moeda. Já que, para você investir na economia americana, você precisa vender a moeda que você tem para comprar dólares. O que acontece quando você quer comprar muito uma coisa e vender muito
uma outra coisa. A coisa que você quer vender muito, no caso os reais, ficam mais baratos, e a coisa que você quer comprar muito, que são os dólares, ficam mais caros. É por isso que em tempos de crise, como ocorreu, por exemplo, em 2020, é muito comum que o preço do dólar suba em relação a todas as outras moedas, porque o mundo inteiro está querendo correr para colocar o seu patrimônio no mercado americano. E outros países do mundo, por exemplo, já aconteceu com a Argentina, com o Brasil, com a Rússia, com o Chile, com a Grécia, com o Equador. Alguns países já deram calote na sua dívida, ou seja, o Brasil ele pega dinheiro emprestado lá no Tesouro, por exemplo, o governo americano lá tem os seus bonds, e alguns governos pelo mundo já deram calote na dívida. Falaram assim, ó, essa dívida aqui que eu tenho com você, eu não tenho como pagar. Ou ela dá calote via inflação, ou dá calote dizendo que não tem como pagar. Não importa. O governo americano nunca deu um calote na dívida. Então, historicamente falando, o ativo mais seguro do mundo são os bonds americanos, porque as pessoas se sentem... O ativo mais seguro do mundo no mercado financeiro são os bonds americanos, porque as pessoas se sentem seguras em comprar esses bonds, já que está atrelado ao dólar, que é a moeda que elas consideram forte, e está atrelado a um governo que eles consideram forte, que é um país que tem poucas crises políticas e poucas crises financeiras, tem uma economia mais robusta, e tem o bond americano, que é o governo que nunca deu calote na sua dívida. Ou você consegue imaginar, por exemplo, você como investidor, você se sente confortável quando você está investindo num período de crise, você pegar os reais e comprar peso argentino para comprar renda fixa do governo argentino, ou para comprar renda fixa do governo turco, para investir em lira turca, você não se sente desconfortável para poder comprar investimentos na Colômbia, na Argentina, no Equador, na Grécia. Você vai para onde é seguro, onde você tem a sensação que é seguro, que é Estados Unidos, e todo mundo tem essa mesma sensação, então todo mundo corre para lá, todo mundo corre para comprar dólares. E aí, já puxando para esse lado de investimento, os Estados Unidos ele é a poupança do mundo. Uma vez eu vi um dado, eu não lembro exatamente qual era o valor, mas era assim, próximo de 50% da poupança do mundo estava nos Estados Unidos. E até faz sentido isso. Se você olhar, por exemplo, os ETFs, que são fundos de investimentos passivos, se você não sabe o que são ETFs, eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, explicando ETFs, já fiz vídeo mostrando como comprar ETFs, já fiz vídeo dizendo quais são os ETFs que eu mais gosto. Mas enfim, ETFs são fundos de investimentos passivos e que podem investir em empresas, por exemplo, do mundo inteiro. Então tem alguns ETFs globais, por exemplo, o VT e o VWCE, que é um ETF europeu, e o VT é um ETF americano, que eles investem em empresas do mundo inteiro, dando uma distribuição proporcional para a relevância de cada empresa, cada economia, cada país. E você vê que desses ETFs, aproximadamente ali 50% ou 40% das empresas que o ETF investe estão nos Estados Unidos. O resto, os outros 50%, os outros 60% está distribuído no resto do mundo. Eu vou deixar aqui uma imagenzinha da distribuição para vocês terem uma noção de como a economia mundial está concentrada nos Estados Unidos. Se você chegar para um investidor médio e perguntar e começar a citar nomes de empresas para ele, você investiria em tal empresa, você começar a citar nomes de empresas americanas, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, Facebook, Google, ExxonMobil, você vai começar a perceber que no coração desse investidor, essas empresas passam confiança, porque são empresas que ele vê no dia a dia, que ele usa, que ele consome, que ele compra. Coca-Cola, Chiclets, Hershey de chocolate, Heinz, são empresas que ele vê no dia a dia, que ele tem uma noção que são empresas fortes, poderosas, que tem um grande público consumidor, que exportam para o mundo inteiro, que vendem para uma moeda poderosa. E aí, mais uma vez, se as pessoas estão correndo para investir nessas coisas, elas estão indiretamente elevando o preço do dólar e tornando o dólar a moeda mais demandada e mais poderosa do mundo, porque está todo mundo querendo de alguma forma comprar dólares. Outra coisa que faz o dólar ser muito, muito relevante é o fato de que as transações internacionais são feitas em dólar. Eu vi um dado de 2019, eu acho que foi a última vez que fizeram esse levantamento, e 88% das transações internacionais são feitas em dólares. Por exemplo, se a China quer comprar carne do Uruguai, existe uma incompatibilidade. O chinês fala assim, eu quero comprar sua carne. Você aceita a minha moeda? E o uruguaio fala, sua moeda eu não consigo fazer nada com ela aqui no meu país. Você consegue me pagar então em peso uruguaio? Aí o chinês vai falar assim, peso uruguaio eu também não tenho, eu não consigo comprar peso uruguaio aqui na China. Vamos fazer o seguinte, eu te dou a carne e você me dá dólar. Porque o chinês consegue comprar dólar fácil na China e o uruguaio consegue comprar
vender os dólares que ele comprou facilmente no Uruguai. Então é muito fácil você transacionar, fazer transações em dólares. Até se você... Eu gosto muito de viajar, sei lá, quando eu fui na Bolívia, eu fiz um passeio de 4 dias lá, paguei um guia, não sei o quê. Eu paguei o guia, eu brasileiro, com R$1 no bolso, eu paguei um guia em dólar. O preço do cara era em dólar, porque ele sabe que é uma moeda menos volátil, uma moeda mais segura, ele sabe que com essa moeda, qualquer casa de câmbio, qualquer lugar que ele for, qualquer parte do mundo que ele for, será um dinheiro aceito e será uma moeda forte. Fiz uma trilha com minha esposa de 4 dias no Peru, também o guia, todo o processo lá, hotel, tudo era pago, acampamento pago em dólar. Se você já teve a experiência de ir para a Argentina, você vê que eles até aceitam real, mas eles botam um preço do real lá embaixo, proporcional ao valor que o real tem. Porque você trocar real é muito difícil, eles não têm interesse em trocar real. Mas se você tem dólar para trocar, eles aceitam na hora e pagam um bom preço pelos seus dólares. Então os países entre si, eles têm acordos e eles têm dívidas em dólar. A Rússia negocia com a China, negocia em dólar. A Índia vende joia para o Canadá e a Índia não aceita os dólares canadenses, e nem o Canadá aceita pagar rúpia indiana. Então eles negociam em dólar, e eles têm uma dívida de médio, longo, curto prazo para pagar em dólar. Então é por isso que também em tempos de falta de liquidez, tempo de crise, em tempo que está todo mundo querendo dinheiro, em tempo de que cash is king, todo mundo tá louco e corre para comprar mais dólares para poder quitar sua dívida. E aí, como todo mundo corre para quitar essa dívida, para ter dólares, porque é considerado um safe haven também, o preço do dólar dispara. Aqui vai um outro dado também de 2019. Todos os países, ou a maioria dos países, tem a sua reserva financeira em dólar. Você pode ver, às vezes, você vê no noticiário que o Brasil está aumentando sua reserva, ou está vendendo sua reserva para poder abaixar o preço do dólar e aumentar o preço do real. Então é como se a poupança dos países também fosse em dólar. Aproximadamente 60% das reservas mundiais dos bancos centrais são em dólares. Aqui o gráfico para vocês olharem. Então a demanda por dólar é sempre grande. Os países ou estão querendo dólar para comprar, para fazer reserva, ou estão querendo dólar para poder pagar uma dívida que eles têm de uma negociação que eles fizeram, ou os investidores estão querendo dólar para investir em empresas dolarizadas. Inclusive tem países do mundo cuja moeda oficial é o dólar, mesmo que o Banco Central daquele país não emita dólar, ou seja, o dólar é moeda oficial de alguns países que não os Estados Unidos. Países como Equador, El Salvador, Timor-Leste, Zimbábue, por exemplo. E aí uma coisa vai levando a outra. Como tudo é negociado em dólar e o preço e você comprar ou vender dólares, transacionar dólares em qualquer parte do mundo é a coisa mais fácil do mundo, é a moeda mais fácil de você realizar transações, uma coisa vai puxando a outra e o dólar vai ganhando cada vez mais tração, cada vez mais relevância. Se você olhar no noticiário, o preço de commodities é sempre em dólar, o preço do arroz é em dólar, o preço de petróleo é em dólar, o preço de alguns alimentos que são exportados é em dólar. O preço da soja em dólar, o preço da carne em dólar. O dólar, ele é a unidade de conta mundial. Eu, inclusive, como investidor, e até recomendo que vocês façam isso, eu fico medindo meu patrimônio em dólar. Eu moro na Europa, que é euro, eu sou brasileiro, tenho patrimônio no Brasil, mas para mim a conta que eu faço é qual é o patrimônio que eu tenho em dólar, qual é a minha meta de patrimônio em dólar, eu sempre penso em dólar. E uma coisa que é até curiosa é que antigamente o dólar ele servia como um indexador do ouro, ou seja, uma quantidade específica de ouro correspondia a uma quantidade específica de dólar. O lastro do dólar era o ouro. Até que isso depois foi abolido em 71. Eu já falei sobre isso no meu vídeo de inflação. E hoje o preço do ouro é atrelado ao dólar, ou seja, a gente pensa em quantos dólares eu preciso para comprar um tanto de ouro. É estranho, mas é assim que acabou sendo depois da década de 70. E aí, puxando esse assunto do ouro, década de 70, como é que o dólar se transformou então nessa potência mundial, nessa moeda tão relevante do mundo? Porque nem sempre foi assim. Antes da Primeira Guerra Mundial, a moeda mais relevante do mundo era a libra inglesa, os pounds. Só que como é que o dólar foi então ganhando espaço e tomando esse espaço que pertencia à libra esterlina? Durante as duas guerras mundiais, você sabe que
período de guerra, é um período de muita escassez, as pessoas têm pouco que comer, pouco que consumir, porque é um tempo de destruição. Fazer guerra custa caro e os países dedicam todos os recursos que têm para investir em ganhar a guerra. Então os países que participaram da guerra fizeram muito isso. E eles abandonaram o lastro em ouro, ou seja, vamos esquecer esse negócio de eu preciso ter uma quantidade proporcional de ouro para que eu consiga emitir mais moeda. Vamos começar a emitir moeda a rodo para poder conseguir sustentar nossos gastos de guerra e tentar vencer a guerra. Então os países aboliram esse lastro em ouro. Os Estados Unidos não aboliu o lastro em ouro. E além do mais, os Estados Unidos, além de não abolir o lastro em ouro, eles eram o maior vendedor de armamento para os aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, como a economia americana cresceu muito porque estava vendendo muito durante a guerra, e além de crescer muito, manteve o lastro em ouro, ou seja, era uma moeda que passava confiança, porque na verdade é como se um dólar americano, não é exatamente essa proporção, mas é como se uma quantidade específica de dólares americanos fosse correspondente a uma quantidade específica de ouro, é como se fosse uma nota fiscal, uma nota de recebimento de ouro. Então, ao ter dólares, você na verdade estava garantindo que você tinha ouro, é como se fosse um recibo de ouro. E as pessoas começaram a sentir muito mais confiança no dólar americano. Além disso, todos os países mais poderosos do mundo, pelo menos os que estavam participando da guerra, eles começaram a se endividar em dólar. Então a demanda por dólar cresceu muito. Chegou um momento em que os Estados Unidos, ali em 1947, tinha aproximadamente 70% de toda a reserva de ouro do mundo, ou seja, toda a reserva de ouro no mundo, 70% dela estava nos Estados Unidos. Até que teve o acordo de Bretton Woods, e aí acho que participaram 44 países, e como o dólar estava sendo a moeda mais forte do mundo, estava todo mundo dando mais relevância ao dólar, estava todo mundo endividado em dólar, e o dólar era a única moeda que estava sustentando um lastro em ouro, os países decidiram então que o dólar seria a moeda mundial, a unidade de conta mundial. O dólar passaria a ser lastreado em ouro e todas as outras moedas passariam a ser lastreadas no dólar. Por exemplo, para o governo americano emitir mais dólar, ele tinha que ter uma quantidade específica de ouro. Ele não podia simplesmente emitir mais moeda. E para o governo, britânico emitir mais libras, ele precisava então ter uma quantidade específica em dólares. Então é como se cada moeda britânica fosse um recibo de dólar e cada dólar emitido pelo governo americano fosse um recibo de ouro. Então estava todo mundo indiretamente ligado ao ouro, mas diretamente indexado ao dólar americano. Então o dólar americano passou a ser a reserva mundial de todos os bancos centrais do mundo. Até que em 71, chocando o mundo, o presidente Nixon aboliu o lastro em ouro, aboliu o acordo do Bretton Woods e falou o seguinte: agora a gente pode emitir mais moeda, imprimir mais dinheiro, sem necessariamente precisar mais ser lastreado em ouro. Mas mesmo assim, os países continuaram tendo suas reservas, os bancos centrais continuaram tendo suas reservas em dólar, porque também iam fazer o quê? Ninguém mais era... O governo americano não era mais lastreado em ouro, ninguém ia ser lastreado mais no dólar, eles iam fazer o quê? Iam ser lastreados em qual moeda? Nenhuma moeda estava sendo mais lastreada em ouro. Elas acreditavam que estava sendo porque estavam sendo lastreadas em dólar, mas o dólar também não estava mais sendo lastreado em ouro. Então, acabou que manteve, mesmo o governo americano não mantendo a moeda lastreada em ouro, manteve o status quo e essa forma de lidar com reserva de dinheiro pelos bancos centrais continuou sendo através do dólar americano. E foi assim que o dólar americano ganhou essa relevância toda que ele tem hoje. E aí uma coisa vai puxando a outra. Assim, o dólar americano já é tão importante que ele é mais líquido que as outras, é mais fácil de transacionar que as outras. E como ele é mais fácil de transacionar, as unidades de conta são em dólar. E como a unidade de conta é em dólar, é mais fácil de transacionar. E aí o governo americano também vai tendo mais poder. E uma coisa vai fazendo a outra ser mais poderosa, é meio que um ciclo que se fecha nele mesmo, é quase que uma profecia autorrealizável. O dólar é tão poderoso, tão relevante no mundo, e que eu vou falar aqui, a fonte é o CNBC. Acredita-se que 1/3 das notas de 100 dólares não estão rodando nos Estados Unidos, estão rodando fora dos Estados Unidos. E também acredita-se que metade das notas de 50 dólares
estão rodando também fora dos Estados Unidos. Então, de forma geral, o dólar é muito poderoso porque a economia americana é poderosa, porque a economia americana conseguiu esse status lá durante a Segunda Guerra Mundial, acabou virando reserva dos bancos centrais, e aí os preços de tudo é em dólar, tá todo mundo indexado ao dólar, aí o dólar se torna mais líquido, mais fácil de negociar, mais aceito em todas as partes do mundo, e uma coisa puxa a outra, e assim, uma situação difícil também de parar. É como, por exemplo, por que o Facebook e o Instagram são as redes sociais mais usadas? Por que todo mundo tem? Fica até difícil você sair disso, porque se você vai abrir a conta em outra rede social, se ninguém estiver usando essa rede social, não faz muito sentido. Então você acaba abrindo conta, talvez nem na que você goste mais, mas na que está todo mundo lá, porque rede social é isso. Então não adianta você ter o dinheiro que você gosta mais. Se ninguém aceitar aquele dinheiro, não serve de nada. Então é uma coisa meio que vai levando a outra e fica difícil você interromper essa inércia. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje explicando por que o dólar é tão relevante, por que o dólar é tão importante na economia mundial e de onde vem essa relevância. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido muito por aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se tem alguma dúvida, se eu falei aqui algo que vocês não sabiam. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você acha que vai gostar do tema. Tenta debater com as pessoas sobre isso, beleza? Se você não gostou do vídeo, você manda um e-mail para ninguém se importa com a sua crítica, @gmail.com. Eu vou ficando por aqui, um abraço, espalhe a palavra e tchau!